Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, doutora Bio, e esse vídeo ele é muito pedido. Vocês me pediram muito para falar mais do meu doutorado sanduíche, qual que é a bolsa, como que eu consegui passar por essa seleção, o que teve nessa seleção, quais eram as exigências, como que eu consegui um contato na Alemanha para me receber, quanto tempo durou o processo seletivo. O que eu tenho que fazer agora, né? Eu vou precisar de visto, quanto tempo eu vou ficar lá, eu já estou olhando moradia, quais são os próximos passos depois de agora, quando que eu pretendo ir, enfim, eu vou contar tudo isso para vocês em um vídeo de 2 partes. Então nessa primeira parte eu vou contar como foi o processo seletivo, o que eu precisei fazer, que bolsa que é essa, até o momento da aprovação, e aí no segundo vídeo eu vou contar tudo que eu tô pretendendo fazer a partir de agora, depois da aprovação, o que eu já tô olhando, quanto que eu pretendo ir, etc. Tá bom? Então eu vou dividir em 2 partes esse geralzão da bolsa de doutorado sanduíche. Eu ainda vou gravar um vídeo específico só respondendo as perguntas que vocês deixaram pra mim em enquete nos stories também. Então vai ter muito conteúdo em relação a isso, fiquem tranquilos. À medida que eu for descobrindo e definindo mais coisas, eu volto aqui para contar para vocês também. Vou contar nos stories, enfim, vai ter muito conteúdo em relação a isso. E quando eu for também, é claro, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá bom? Então fica comigo que vai ser um processo muito legal. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em fazer pós-graduação fora. Então eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana para você se inspirar, caso você deseje fazer pós-graduação, nesse caso, na Alemanha, tá bom? Então, como que isso tudo começou, né? Antes de falar como eu corri atrás desse edital, que edital que era, que época que começou esse edital, que época que ele saiu, eu preciso contextualizar rapidinho, apesar de que a maioria de vocês, acredito, já sabe o contexto e o porquê, assim, que nesse caso especialmente eu queria muito essa bolsa, muito. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche na Bélgica. Era para ter sido uma bolsa de 6 meses, mas eu acabei ficando um ano só. Na época, eu passei no doutorado de sanduíche Cap Sprint. Já tem post aqui falando tudo sobre o passo a passo desse edital, então dá uma olhada no meu feed depois. Eu vou criar uma guia só sobre o doutorado de sanduíche também, então depois procura lá na guia que vai ter vários posts só sobre esse conteúdo. Mas enfim, eu fui para a Bélgica. E os principais motivos, os 2 principais motivos para eu ter ido foram para que eu aprendesse uma técnica de morfometria, que é uma técnica mais acessível para conseguir dados de morfometria. Morfometria é o nome da técnica que eu utilizo para estudar os fósseis, tá? E é uma técnica acessível, que você não precisa utilizar scan, né? Enfim, você não precisa utilizar braço digitalizador, que são coisas muito caras. E aí eu fui para lá para aprender essa técnica. E o segundo motivo foi para coletar dados fósseis, para ir nos museus de ciências naturais, de história natural, aqueles museus que tem fósseis expostos, que tem animais taxidermizados expostos, né, empalhados, entre aspas. Então, é nesses tipos de museu, mais especificamente nos bastidores dele, que eu trabalho como paleontóloga coletando esses dados, tá? Então, foi uma experiência de um mês incrível, mas ela precisou terminar mais cedo, porque a minha mãe vinha lutando contra um câncer aqui no Brasil e ao final de um mês da minha estadia lá, ela atingiu o estado terminal, então eu decidi voltar para passar os últimos dias de vida dela com ela. E apesar de eu não me arrepender dessa decisão em nenhum momento, ela gerou consequências, né? A coleta de dados do meu doutorado ela ficou defasada. Então, desde que eu voltei para o Brasil, que foi em novembro de 2019, eu sonho com o momento que eu vou conseguir voltar. E sempre pensava, será que eu vou conseguir voltar? Por esse edital Cap Sprint eu acho muito difícil, porque eu já tentei ele, não sei se seria nem legal, ético eu tentar de novo, porque eu desisti dele, de certa forma, né? Então eu vou ter que contar com algum outro edital, e aí eu fiquei muito desanimada com o panorama atual, tem muita gente sofrendo corte de bolsa, o governo não ajuda nesse aspecto, a gente já sabe. Então, não é o governo que mais investiu em pesquisa, ciência e educação, e todo mundo tá cara quer saber disso. Então eu fiquei muito desanimada, eu já estava praticamente aceitando que não ia dar certo. Até que em novembro, na verdade em outubro do ano passado, em outubro de 2020, eu estava passando o feed do Facebook e aí eu vi em um dos grupos que eu tô no Facebook, que se eu não me engano é o grupo de pós-graduação, bolsas para pós-graduandos, alguma coisa assim. E aí eles fizeram um post lá, ó, saiu um edital de Short Term Grant do DAAD,
DAAD. É o nome da instituição de fomento à pesquisa que estava oferecendo bolsas. Eu nunca tinha ouvido falar de DAAD, nunca, nem dos meus colegas de pós-graduação, nem aqui no Instagram, através de tantas pessoas que eu conheço, que fazem pós na minha área ou em outras áreas, nunca tinha ouvido falar. Então foi muito novo pra mim. Mas eu vi na descrição do post que era uma bolsa pra morar na Alemanha. E aí eu pensei de cara, nossa, a Alemanha é do lado da Bélgica, eu poderia voltar pra Bélgica tranquilamente em vários momentos pra terminar o meu treinamento. E poderia ir para a Alemanha e coletar os dados que faltaram, que inclusive a maioria dos dados que não deu tempo de eu coletar porque eu voltei antes, são de museus da Alemanha. Então, assim, eu falei, cara, sério? E ainda por cima era um edital específico para pessoas que queriam um short term grant, ou seja, uma bolsa de um período mais curto. Não uma bolsa de 7 meses, 1 ano, 2 anos, ou mesmo um doutorado pleno, que é fazer o doutorado inteiro fora. É um micro sanduíche, digamos, né? Então, pra mim foi o ideal, porque eu não precisava ficar 6 meses. Pelas minhas contas, eu precisaria de uns 2 meses só pra poder terminar o que eu comecei, né? E, cara, foi o ideal. Aí eu entrei no site, li mais sobre, fui redirecionada para o site do DAAD, e aí eu comecei a ler sobre o edital, então aí vai já algumas informações para vocês. Esse edital, pelo que eu percebi no site, ele sai uma vez por ano, tá? Esse meu saiu em outubro do ano passado, na verdade ele saiu em setembro e durou até o final de outubro. Então já fiquem de olho aí mais ou menos nessa época, já entrem no site do DAAD e fiquem lá acompanhando, porque provavelmente nessa mesma época desse ano vai sair. E as exigências são que você, nesse caso do Short Term Grant, que você já esteja fazendo doutorado aqui no Brasil, que você seja bolsista CAPES ou de alguma FAP, FAPEMIG no caso de Minas Gerais, FAPESP no caso de São Paulo. Não são todas as FAPs, tá? Eles têm uma lista lá das FAPs que tem colaboração com o DAAD. E você tem que ser bolsista de uma dessas instituições de doutorado aqui no Brasil para poder concorrer a essa bolsa. Então essa é a primeira exigência. A segunda é que você esteja há mais de 6 meses de completar o seu doutorado. Então se tiver faltando 6 meses ou menos para você defender, você não pode concorrer, tá? E você tem que entregar um pré-projeto de pesquisa, tem uma série de documentações que você precisa submeter logo de cara, que é o histórico escolar da graduação, o histórico escolar do mestrado, você precisa submeter o seu diploma de formação, que no meu caso foi o de bióloga, né? E todos eles têm que estar em inglês. Nesse meu edital, eles não pediram tradução juramentada, tá? Tanto que eu mesma traduzi tudo, mandei tanto a versão original quanto a versão em inglês para eles e foi aceito numa boa. Conheço muita gente que mandou a juramentada, mas estou dizendo aqui por experiência própria que no meu edital, pelo menos, não deixavam claro a exigência da tradução juramentada, então eu não mandei essa tradução. Então foram esses os tópicos necessários. Não tinha entrevista, eles não deixavam claro a quantidade de vagas nem de inscritos, então isso é uma parte que eu vi como negativa, porque a gente fica meio no escuro, né? A gente fica sem saber quantas bolsas tem, com quantas pessoas a gente está concorrendo, isso foi meio negativo. A única coisa que eles deixaram claro em relação à bolsa é que tem que já existir uma bolsa sua aqui no Brasil, da CAPES ou de alguma FAP, né, dentro da lista que eles incluem lá, porque diferente do edital CAPES Print que eu fui para a Bélgica, a sua bolsa aqui do Brasil ela não é congelada no momento que você vai lá para a Alemanha. Você continua recebendo essa bolsa ou da CAPES ou da FAP, da qual você pertença, e aí você vai ter que transferir esse dinheiro para lá todo mês quando você receber. E o DAAD, da parte deles, eles te pagam 650 euros por mês, tá? Não é bem 650 euros, porque o DAAD, ele é obrigado a fornecer um seguro-saúde para vocês e eles debitam nesse valor de 650 euros por mês. Então, no fim das contas, pelo que eu já conversei com as pessoas que já foram, fica aí em torno de 600 euros a bolsa, tá? Então você soma a sua bolsa daqui do Brasil de doutorado, faz o cálculo da cotação do euro para ver em quanto que ela se converte no momento que você vai e soma com 600 euros, é o valor da bolsa que você tem. E além disso, eles vão te ressarcir o valor da passagem que você pagar em 1.500 euros, tá? Volto já para a parte 2 para contar o resto.